time. Eu quero hoje falar para você, na verdade, eu quero te ensinar a parar de sofrer por quem não te dá valor. Acho que todo mundo aqui, de certa forma, já passou por isso ou está passando por isso, né? Algumas pessoas, por muito amor, elas acabam se sujeitando a alguns detalhes. Eu sei que tem pessoas aqui no grupo assim, desse jeito que eu vou falar, eu sei disso, e não se escondam de mim. Tem gente que, por amar uma pessoa e não ter esse amor correspondido, acaba se sujeitando a situações que não desejam, acabam se sujeitando a situações dolorosas, mas por conta do amor ela aceita, e depois de um tempo acaba vindo aquele grande arrependimento, aquele grande sofrimento. Eu estou falando com você, eu quero que você busque na memória esses momentos, se isso já aconteceu com você. Outras pessoas terminam um relacionamento e não se contentam, vivem bisbilhotando as redes sociais da pessoa, vivem perguntando para as pessoas próximas se a pessoa está bem, se a pessoa já arrumou outra pessoa, está saindo com outra pessoa, qual é a cor da roupa que a pessoa está usando, qual é a cor da cueca e por aí vai. Tem gente que termina um relacionamento e vive olhando as redes sociais, vive buscando fotos ali para trazer na memória, tentar saborear algumas lembranças, algumas situações. Mas aquilo é um prazer que é momentâneo, é bem momentâneo mesmo. É algo que vai te fazer mais mal do que bem. No final das contas, depois que a pessoa bisbilhota as redes sociais, depois que ela pergunta sobre a vida da pessoa para uma outra pessoa, depois dela ficar tentando relembrar memórias, a pessoa acaba pior do que ela estava. Acaba com um vazio dentro dela, aquilo aumenta e a pessoa sai mais triste do que ela já estava. Ela sofre mais. E às vezes isso se agrava por conta de um sentimento de culpa. Quem de vocês aqui sofreu, comeu pão que o diabo amassou e ainda assim sente culpa pelo fim do relacionamento? A verdade é que essas pessoas, elas não desejavam aumentar esse vazio que elas estavam sentindo, mas elas acabaram aumentando, tentando diminuir aquilo. Tem gente também que, por causa de um amor não correspondido, acaba se sujeitando inclusive ao desrespeito. Tem gente que acaba sendo tripudiada, que acaba sendo pisoteada emocionalmente, e por conta de um amor não correspondido, na tentativa de conquistar possivelmente e novamente aquela pessoa, sempre na esperança de será que ele muda? Será que ele pode ser diferente? A pessoa acaba aceitando todo esse desrespeito. Vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para mudar você. Eu estou aqui para mudar a sua vida, para fazer você ser uma pessoa diferente. O vídeo de hoje é para você que está passando por uma situação difícil de fim de relacionamento, você que conhece alguém, você que já passou por isso, você que não quer passar por isso. Eu vou explicar aqui para você por que tudo isso acontece, por que esses comportamentos autodestrutivos eles acontecem na sua vida. E mesmo você sabendo que é autodestrutivo, você vai e pratica aquilo, você vai e faz mais daquilo. Mas eu vou te ensinar também como que você faz para escapar dessas armadilhas afetivas. A primeira coisa que você precisa saber é que nós, seres humanos, não temos o controle sobre as nossas emoções. Nós não temos o controle sobre o surgimento das emoções. Você não é capaz de controlar isso. Você não é capaz de tomar a decisão de se apaixonar ou se desapaixonar por alguém. Você não é capaz de fazer isso, porque o seu cérebro, do ponto de vista do cérebro humano, nós não estamos no controle desse tipo de coisa. É importante você perceber que a grande diferença que existe de você decidir entre, por exemplo, pedir uma comida, um iFood, escolher uma pizza, escolher um sabor, entrar no Netflix, escolher uma série, escolher fazer ou não dieta. Isso tudo está no nosso controle de forma consciente. No entanto, você não consegue gostar ou desgostar de alguém de forma consciente. Isso não está no seu controle. E o primeiro passo para você começar
a desenvolver uma estratégia para você escapar dessas armadilhas, é você tomar consciência disso, que você não está no controle de você se apaixonar ou não por uma pessoa. Tem muita gente que fica tentando mudar as emoções, mas isso, como eu disse, não é como você pedir uma pizza, escolher um sabor ou depois resolver escolher um outro sabor. Mas existe uma coisa que você pode mudar. Na verdade, algumas coisas que você pode mudar e que você tem controle sobre isso são as suas decisões, as suas atitudes, o seu comportamento. Você não escolhe exatamente o que você sente, mas você escolhe o que você vai fazer com o que você sente. Entendeu? Você não escolhe ter um sentimento pela pessoa, mas você escolhe o que você vai fazer depois que você teve aquele sentimento por aquela pessoa. Isso está no seu controle. Às vezes você pode até falar, não, mas eu consigo me apaixonar, me desapaixonar com muita facilidade. Mentira. Mentira, se você fizesse isso, você não estaria nesse grupo. Vamos lá, gente. É hora de colocar a mão na consciência agora e entender que você não tem culpa de estar apaixonada por aquele traste. Deixa essa culpa de lado, mas começa a perceber que você tem o controle sobre o que você faz com isso. Antes de eu te contar como que você pode fugir dessas armadilhas afetivas, eu preciso te falar um pouquinho como é que funcionam as emoções humanas. Existia um filósofo chamado David Hillman, eu não me recordo ao certo, filósofo, acho que ele era britânico. Ele comparava as emoções e sentimentos a instrumentos musicais. Ele dizia que as emoções e os sentimentos, eles não são como instrumentos de sopro, são como instrumentos de corda. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você, por exemplo, tocar um saxofone, tocar um trompete, você escolhe uma nota, sopra, e quando você parar de soprar, aquela nota ela vai parar, acabou o som, parou. Um instrumento de corda, ele é diferente. Um violão, por exemplo, você toca uma nota do violão, aquele som, ele vai ressoando. Ele não para. Se você quiser parar ele, você tem que abafar ele. Não é igual ao instrumento de sopro, ele para imediatamente. Então, reparem que quando você toca um instrumento, dependendo da intensidade do seu som, da sua força na corda, mais aquele som ele vai durar. Se você tocar a corda de forma mais leve, ela vai ressoar da mesma forma, mas ela vai ter uma duração menor. Então depende da sua força. Agora, depois da gente falar sobre isso, nós já podemos falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, né? Porque no final das contas, os estudos científicos, eles nos dizem que as emoções e os sentimentos, elas funcionam justamente assim, justamente como um instrumento de corda. Entenda uma coisa, emoções e sentimentos, elas são iniciadas por estímulos. Por exemplo, no caso da paixão, o estímulo é a própria pessoa, é a forma como a pessoa te trata, é o carinho, é o perfume, é a pessoa, é tudo que deriva da pessoa é um estímulo para te gerar sentimento. É interessante perceber que você pode bater na corda, como eu disse, fraco ou forte. Então perceba o exemplo do sentimento que você tem no caso de nascimento de um filho, né? É um sentimento que ele vai ecoar por meses, por anos, e eu acredito que pela vida toda. Quando você se lembrar daquilo, você vai ter um sentimento bom, você vai se sentir bem, né? Agora, uma fechada no trânsito. Quem nunca levou uma fechada no trânsito? Esse é um sentimento que no instrumento ele é um toque leve. Por quê? Tem uma intensidade, você fica com raiva, mas aquilo passa rapidinho. Então, gente, existem estímulos que eles são intensos do ponto de vista emocional, e existem outros que eles vão gerar uma emoção, mas que uma emoção muito menos intensa. Continuando a falar de paixão, o cheiro, a forma de falar, o carinho, tudo isso são estímulos. E quando a paixão acaba, quando termina o relacionamento, e aqui vai uma dica para você, a maior parte dos relacionamentos terminam quando acaba essa fase da paixão, tá? Tudo isso são estímulos.
Você foi estimulado durante a fase da paixão. Mas quando os relacionamentos terminam, às vezes você vai passar numa rua, você vai sentir um cheiro que vai lembrar aquela pessoa. É um toque que está sendo dado no seu instrumento e você vai ficar revivendo aquilo durante algum tempo. Às vezes você vai olhar uma foto e aquilo produz um sentimento bom em você e você vai ficar revivendo aquilo durante algum tempo. Vai te trazer um sentimento que vai permanecer ali. Às vezes a pessoa está online no WhatsApp e o simples fato dela estar online, você vê, te traz um sentimento e você quer mandar mensagem para a pessoa, você sente vontade de falar com aquela pessoa. E aí você vai falar para mim assim, eu não paro de pensar nele, eu não paro de pensar nela. Toda vez que você pensa, é você acionando o seu instrumento e trazendo um sentimento, que ele pode ser forte ou ele pode ser fraco. Se for um sentimento forte, você vai trazer aquele sentimento bom ali durante um tempo. Aquilo vai amenizar uma dor sua. Se for um sentimento fraco, vai ser mais rápido, mas da mesma forma, ele vai trazer um sentimento ali para você. Isso ocorre também com as pessoas que você tem raiva, por exemplo. Né? Se você fica pensando naquela pessoa que você tem raiva, ela te traz aquele sentimento da raiva. E você fica remoendo aquilo durante um determinado tempo, até que aquilo passe. Depende da intensidade do seu toque no instrumento. Então, os sentimentos, em linhas gerais, eles são provocados por estímulos. Estímulos externos ou estímulos internos, que podem ser ideias, memórias, coisas produzidas pelo seu pensamento. E quando a gente fala de paixão, toda vez que você encontra aquela pessoa, toda vez que você sente um perfume que era igual ao perfume daquela pessoa, toda vez que a pessoa te manda uma mensagem, toda vez que você olha uma foto no Instagram, no Facebook, tudo isso geram estímulos que estão provocando ali emoções. E cada vez que isso acontece, é o seu instrumento ressoando, 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 você vai prolongando aquilo. A realidade é que a pessoa ela fica tão viciada naquele instrumento que aquilo aconteceu no início da relação, né? Como vocês sabem, o início da relação, de toda relação, ela é a paixão, e a gente não tem o controle da paixão, né? A gente está naquele estado em que o nosso cérebro está alterado, né? Tem gente que fala que é um estado de demência temporária, porque a gente não tem aquele controle, né? Naquela paixão, naquele momento de paixão, você tem ali grandes estímulos, né? É o carinho da pessoa, é o perfume, é o cheiro, é o tom de voz, é como a pessoa te trata, você tem tudo aquilo. Quando a relação chega ao fim, você tende a ainda buscar tudo aquilo. E o que te traz tudo aquilo, o que são? São aquelas pequenas migalhazinhas, né? É o fato de você olhar naquela foto do Instagram. Isso te traz consciente ou inconscientemente a lembrança da pessoa, te traz um sentimento bom, momentâneo. Isso é importante a gente dizer que esse sentimento ele é momentâneo, porque depois que você tiver esse sentimento, você pode ter certeza que você vai desabar novamente e o vazio vai ser ainda pior. Algumas pessoas dizem que é infantilidade você bloquear o ex nas redes sociais, você bloquear no WhatsApp, você cortar a relação por completo. Eu te digo que as pessoas que fazem isso e se mantêm firmes, elas têm muito mais chance de sucesso em esquecer aquela pessoa do que as pessoas que não fazem. Vocês conseguiram entender que cada migalha traz de volta um sentimento que você tinha lá atrás, no começo daquela relação, consciente ou inconscientemente? Então vamos continuar. Coisa importante para se dizer também é que, embora surjam emoções positivas, nada impede que surjam emoções negativas também. Então, o cara te manda mensagem e vem aquele sentimento de felicidade. Nossa, será que ele quer me ver? Será que ele quer voltar? Será que ele mudou? E aí logo em seguida te vem o sentimento de culpa. Você já começa a se sentir culpada por estar cedendo novamente pela terceira, pela quarta vez. Outra coisa é o caso de você saber que ele só está te usando. Saber que tudo não passa mesmo de uma migalha. Mas você se entrega àquela migalha e depois você acaba tomando consciência de que tudo aquilo não passava única e exclusivamente daquilo. Uma noite, sexo, nada mais. Porque na maioria dos casos,
você não passa de um instrumento sexual para ele. Essa é a grande realidade. Muitas vezes virá o sentimento de culpa por você ter feito de tudo por aquela pessoa, ter se humilhado perante a pessoa, apenas por migalhas, repito, migalhas afetivas, e a pessoa não está nem aí para você, não tem um pingo de respeito após o fim do relacionamento. Esses momentos são aqueles momentos em que a gente olha para o espelho e vê a nossa autoestima ela sendo destruída, abalada. E eu repito, abalada por uma porcaria de uma migalha. Eu te pergunto, nesse momento, é assim que você quer viver? E não me venha dizer que é difícil superar isso. Não venha me dizer isso, porque quem quer faz, quem não quer vai arrumar uma desculpa para tudo na vida. Então você me perdoa, mas se você está arrumando desculpa, eu não posso te ajudar. Só que eu não posso te ajudar porque você não quer se ajudar. Entenda uma coisa que acontece no meio disso tudo. Você há de convir comigo que esse momento pós-separação é um momento de fragilidade. É um momento que você quer aquela pessoa de volta, mas você também se sente culpada por estar querendo aquela pessoa de volta, uma pessoa que não te queria, uma pessoa que não te merece. No meio disso tudo, meu amigo, minha amiga, nesse momento eu sei que eu vou tocar o coração de muita gente. No meio disso tudo, surge um sentimento que é um dos mais poderosos para a humanidade. Surge a solidão. Você se sente solitária. É o momento em que você se dá conta de que os contatos com a pessoa, eles começam a desaparecer. Mas não as emoções negativas dentro de você. Você deseja aquela pessoa, que ela corresponda ao seu amor. Você deseja que ela mude o comportamento dela. Você deseja que ela fale com você. Nesse momento, conscientemente, você não percebe que tudo isso que está acontecendo, que está passando pela sua cabeça, é a solidão batendo na sua porta. E a solidão, meus amigos, eu repito, é o sentimento mais poderoso que a humanidade pode ter. Devastador. É nesse momento que vem a recaída. É o momento que você sabe que se você mandar uma mensagem para aquela pessoa, se você olhar as redes sociais, você vai receber mais uma migalhazinha. Seu instrumento vai tocar mais uma vez e vai voltar aquele sentimento gostoso, mas lembre-se, esse sentimento, ele vai passar. E quando ele passar, surgirão os sentimentos de culpa. Vai vir a dor para você. Você vai se sentir pior do que antes. E aí o que vai acontecer? Você vai buscar novamente as migalhas para amenizar a dor. Né? Mas as migalhas elas vão acabar novamente. E tudo vai ficar ainda pior. Sim, é um círculo vicioso. Infelizmente, muita gente vive de migalhas e nem percebem o quanto isso é prejudicial para a vida delas, para a saúde. Meus amigos, minha amiga, pessoas que vivem de migalhas não vivem, sobrevivem. E eu não quero que você sobreviva, eu quero que você viva, eu quero que você faça de 2022 o melhor ano da sua vida. Eu estou aqui para te ajudar a fazer isso acontecer, mas você precisa querer. Tudo isso que nós falamos, talvez você não soubesse o porquê que acontecia com você, porquê que você tomava a decisão de entrar na rede social, de mandar mensagem, talvez você não tivesse esse conhecimento, mas o primeiro passo que você precisa tomar para superar é tomar consciência realmente de como as coisas funcionam. Isso você está fazendo nesse exato momento. E agora a gente vai começar a falar de como se livrar dessas armadilhas emocionais. Presta atenção, isso é muito importante para a sua vida. Poucas pessoas, mas realmente pouquíssimas pessoas vão falar disso de forma gratuita, da forma que eu vou falar para você. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui. Você tem aquele vazio, que nada mais é do que solidão. Isso aumenta dentro de você com o tempo, faz com que você sinta angústia, e isso faz com que você busque as malditas migalhas. Isso vai te gerar aqueles microsentimentos positivos, passageiros, microsentimentos positivos passageiros. Para você começar a reverter essa situação, você precisa mentalizar duas coisas.
Lembre-se de que você não está sozinha. Você sempre tem alguém muito importante junto de você, que é você mesma. Você precisa estar nutrindo a sua relação com você mesma. Você precisa se amar, você precisa se querer bem. Se você não estiver bem com você mesma, vai ser muito difícil você fazer alguém feliz. Vai ser muito difícil você fazer com que alguém te respeite. Vai ser muito difícil você fazer com que alguém te valorize. É você se respeitando, se amando, que vai tornar possível que outras pessoas te deem mais disso também. Entenda uma coisa, quanto mais você se humilha, quanto mais você se menospreza, quanto mais você se odeia perante aquela pessoa que te trata com indiferença ou desrespeito, essa pessoa provavelmente ela é uma sanguessuga emocional, ela é tóxica, ela é egoísta, mas essa pessoa ela vai pisar ainda mais em cima de você. Ela vai fazer de você gato e sapato, porque isso massageia o ego dela. Sim, existem pessoas horríveis, pessoas maldosas, e eu quero que nesse momento você traga na sua memória aquela pessoa que está te fazendo sofrer e você responda para você mesma se aquela pessoa tem algo parecido com essa pessoa que eu estou listando, que eu acabei de falar aqui para você. No meio de toda essa loucura, você ainda tem uma coisa, que é a esperança. Você tem esperança do jogo virar, você tem esperança dele largar dela, deixar aquela pessoa e voltar com você, dele mudar, dele deixar de ser um troglodita para mudar para ser alguém carinhoso, alguém que te ame de verdade. Nesse momento eu sugiro que você seja racional, que você busque evidências concretas dessa mudança. Será mesmo que ele pode mudar? Será que ele pode se tornar uma outra pessoa? Será que ele pode realmente te amar? Ou será que isso não é tão real assim? Será que você está inventando isso na sua cabeça para amenizar aquela dor? Porque a realidade é que você está cega nesse momento, com um turbilhão de emoções passando por você. Nesse momento, também é bom que você tenha bons amigos ao seu lado, bons familiares que vão te ajudar a não fazer tanta merda, porque é o momento em que você vai fazer merda. São pessoas que vão ajudar você a frear os impulsos, que com certeza eles vão surgir, e é por isso que, na verdade, o nosso grupo aqui do Telegram, ele é tão importante. É por isso que eu fico mega feliz quando alguém diz no grupo: amiga, não desbloqueia ele, seja forte, a dor ela vai passar. Vocês estão percebendo a importância do que a gente está construindo aqui? Meus amigos, minhas amigas, nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Você vai mesmo dar valor à única pessoa que não te quer? A única pessoa que não te dá valor? Depois eu é que sou louco? Por favor, para com isso. Nós vamos firmar um compromisso aqui. A primeira coisa que você vai fazer após ver esse vídeo é excluir ele do seu Facebook, é excluir ele do seu Instagram, é bloquear ele no seu WhatsApp, é parar de buscar essas porcarias dessas migalhas, parar de agir como uma pessoa dependente emocionalmente. Você pode até falar: nossa, mas você está sendo rude comigo. Eu estou. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te salvar. Eu quero te devolver a sua vida. É como se você estivesse ali dentro de um tonel de merda gigante e eu estou ali embaixo gritando para você: ou sai daí, não é legal aí, é nojento. Aqui embaixo tem coisa melhor, vem cá, vem conhecer coisas incríveis aqui. A vida não é essa. E você está lá se banhando num tonel de merda, acabando com a sua vida. Para agora e reflita sobre o seu relacionamento, sobre o seu posicionamento. Se você quiser parar com essas migalhas, a tarefa sua é bloquear essa pessoa em tudo na sua vida. Redes sociais, WhatsApp, tudo. Se você fizer isso, posta no nosso grupo do Telegram para eu saber que você entendeu o que eu estou me esforçando aqui para te passar e que você está pronta para ir para o próximo nível. Se lembre de uma coisa, eu falei isso no grupo outro dia:
Um dia nós viveremos de história, nós viveremos de memórias. São essas as memórias que você quer guardar? Memórias de sofrimento, memórias de dor? É isso que você quer contar para os seus filhos, para os seus netos? Chegar lá na frente demonstrando que você foi uma mulher fraca durante toda a sua vida, um homem fraco durante toda a sua vida, que se abalou por conta da porcaria de um relacionamento e não conseguiu se levantar e não teve força para se levantar? É isso que você quer? Você tem certeza disso? Diante disso, guarda isso que eu vou te falar. Viva uma vida que você se lembrará. Eu estou contigo.